Também na resolução das atividades do PET 4, né, a semana 1, que a gente trabalha a questão dos sentidos do viver e do morrer em diferentes culturas e tradições religiosas. Bom, o pessoal não gosta muito de falar de morte, né? O pessoal acha que é muito legal falar da vida, mas a morte as pessoas batem fogo, correm dela, mas é importante, porque a morte é consequência da vida, né? Então, nessa semana nós vamos descobrir sobre os sentidos do viver e do morrer nas diferentes culturas. De forma diferenciada, o ser humano busca respostas sobre si mesmo, sobre sua existência, na tentativa de explicar o sentido da vida, né? E o entendimento sobre a finitude. Nós temos fim e muitas vezes nós, seres humanos, a gente não gosta de pensar nisso, porque isso tira um pouco da nossa paz, isso causa medo e nós não gostamos de sentir medo, né? Então aí hoje nós vamos ver assim, o sentido da vida e a vida após a morte. Então esse texto foi passado para vocês. Desde as suas origens, o ser humano vive envolto em perguntas relacionadas à sua existência. E entre essas perguntas, a que mais se destaca é sobre o sentido da vida. De maneiras diferenciadas entre os seres vivos, os seres humanos constroem o seu conhecimento e encontram inúmeras possibilidades para alcançar as respostas para a sua realização. Diante da vida, o ser humano não é mero espectador, mas aprendiz e protagonista da sua própria história, aprendendo a ser e conviver, a conhecer e a fazer. No mundo em que vive, cercado por diversos meios de comunicação, o indivíduo tem a tarefa de selecionar informações que o ajudem na tarefa de construção da identidade individual e social. Mas qual é o sentido ou quais são os sentidos da vida? Pergunta difícil, com muitas respostas possíveis. Para uns, quem dá sentido à vida é Deus. Para outros, os sentidos vão sendo criados durante o amadurecimento das pessoas, as vivências, convivências, aprendizagens, conhecimentos e experiências, família, filhos, amor, trabalho, lutar por uma causa. Há ainda quem entra em crise e chega a pensar que a vida não tem sentido. As religiões buscam expor e apresentar o otimismo e apresentar sentidos e dessa forma oferecer conforto, esperança, bem-estar, felicidade, otimismo e ações positivas. Um dos questionamentos mais comuns é contrapor o sentido da vida com seus limites, o sofrimento e a morte. Muita gente não gosta de pensar na morte, mas se pensarmos bem, quando nascemos, podemos ter a certeza que morreremos um dia. Ter essa consciência nos leva a pensar também como é importante viver cada dia, nossas escolhas, ações, relações, palavras, enfim, tudo o que fazemos ganha sentido a cada momento. As religiões tentam explicar o sentido da vida diante da finitude. E mesmo apesar de todo o avanço tecnológico, a questão do sentido para a experiência humana, para a existência, além da vida, ainda encontra respostas na religião. Entre os seres humanos é comum o desejo de superação dos limites. A morte, além de ser entendida como um limite, também traz consigo sentimentos de dor e até de solidão. Nas tradições religiosas podem ser encontradas as linguagens próprias de esperança e solidariedade para expressar o sentido da vida e a vida após a morte. Assim, as diversas tradições religiosas comunicam a esperança e a crença na vitória da vida, mas também há pessoas que não são religiosas e encontram profundos sentimentos de viver. E esses sentimentos dão significados também para a morte, pois a ação humana não se esgota na pessoa, seus frutos atingem e afetam muitas pessoas e a própria história. Bonito o texto, né? E aí a gente vai vendo aí, perguntou assim, o sentido da vida é uma descoberta que o ser humano alcança por meio do discernimento de suas aspirações mais profundas, seja através da interação com o grupo familiar, social, cultural e religioso. De acordo com os conhecimentos adquiridos, pense e responda. Seria possível explicar o sentido da vida humana se não houvesse a crença na vida após a morte? Para quem não é religioso, fica difícil, pois a vida, para a pessoa, ela encontra o sentido da vida no dia a dia, no sucesso, nos insucessos. Para ela, muitas vezes, é só isso que conta, porque ela
a vida dela não está centrada em Deus, ela não acredita em Deus. Agora, para quem é religioso, o sentido da vida é explicado na religião. A pessoa vive aqui na Terra uma vida conforme a crença na sua religião, entregando a sua vida a Deus, reconhecendo Ele como próprio, como único e suficiente Salvador, na esperança de encontrar graça diante de Deus e merecer a vida eterna. Então é difícil, mas a pessoa que não tem fé, para ela, a pessoa que não tem uma crença na vida, que não tem fé, é mais difícil para ela, né? Agora, é característica do ser humano buscar a superação dos limites. Como o ser humano conseguiria lidar com essa limitação, sabendo que tem um fim cronológico? Comente, né? Então, o ser humano, característica buscar a superação dos limites. E a gente busca o tempo todo, mas como que a gente vai conseguir lidar com esse fim cronológico? Que, na verdade, para nós acaba sendo uma frustração, né? Nós temos apenas uma certeza na vida. A certeza que nós temos é da nossa morte. Então, sendo assim, nós devemos acreditar que há vida após a morte e viver a nossa vida de forma adequada e equilibrada, estabelecendo as prioridades, garantir que vai fazer o impossível para que elas sejam valorizadas, apreciadas da melhor maneira possível, viver bem, mesmo valorizar aquilo que é o mais importante, deixar assim de picuinhas, né? E viver uma vida legal, uma vida boa. Que sentidos de vida você considera importantes hoje? Explique. Então, aí é o primeiro para mim hoje, é eu estar vivo. Eu estou viva, louvado seja Deus por isso. Segundo, o poder de contentar tudo de bom que Deus nos deu. A vida, o ar que a gente respira, a alimentação que a gente tem, o trabalho que a gente tem, as amizades nossas, a família que a gente vive, né? E terceiro mesmo, é ter saúde. Ter saúde para poder usufruir de tudo isso que Deus deu para mim e para você, né? Então, isso para mim é muito importante. Então, que sentidos a mais você considera importante? Explica, tá? É bem pessoal. Depois, o ser humano não é mero espectador, mas aprendiz e protagonista da sua própria história. Isso foi um trecho no texto. Procure em revistas, na internet ou outros meios expressões de pessoas sobre os sentidos que dão às suas vidas e descreva aqueles que vocês consideram mais interessantes. Faça suas observações e críticas. Então, primeiro você vai procurar em revistas, na internet, acho que é o jeito mais fácil, as expressões das pessoas sobre o sentido que dão às suas vidas, certo? Aí você pesquisou, você vai colocar aquelas que chamam mais atenção, certo? Depois, olha, então, por exemplo, sentir de poder trocar ideias com as outras, sentir-se útil, né, ajudar. Eu acho que esses dois são, assim, muito importantes, porque eles vão além, eles abrangem tudo, né? Então, aqui é uma opção para você, mas seria nesse sentido. Depois, qual a importância do ser, conviver, conhecer e fazer no desenvolvimento do ser humano? Ser. O que é o ser? O ser é muito além do ter, pois o que define o ser humano é o seu caráter, a sua personalidade, é aquilo que a pessoa é a sua essência, o ser, e não aquilo que eu tenho. Na verdade, eu não tenho nada, você também não tem nada, né? Nós vamos morrer, isso aqui tudo vai ficar. Então, o ser é o mais importante, é o meu caráter, o ser, valorizar o ser. Conviver com o outro é muito importante para o nosso desenvolvimento, porque é um processo que a gente vai experimentar, a gente vai acertar, a gente vai errar, vai selecionar, vai gerenciar, adaptar, reorganizar informações e as experiências que nós vamos construir os nossos novos conhecimentos, vão nos ajudar. Então, eu preciso conviver com as pessoas e conhecer e fazer. Conhecer, não adianta eu conhecer a realidade. Não adianta eu só conhecer, eu preciso conhecer, eu tenho que ter o pé no chão, mas com o pé no chão para eu fazer alguma coisa, tentar mudar, porque você está crescendo e eu tenho uma coisa para dizer, você não vai ficar o resto da sua vida na barra da calça do seu pai e da sua mãe, você vai ter que se virar, você vai ter que valorizar você vai ter que se organizar. Então analisa, você vai ter que fazer, como, né? Depois vem a número 13, e a número 13 fala assim que as tradições religiosas desenvolveram linguagens próprias que alimentam as crenças na esperança, na vida posterior e que ajudam a oferecer sentidos da vida.
Entreviste uma ou duas pessoas de sua família, pode ser seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, ou um irmão. Seria até interessante alguém assim, um mais velho, um mais novo, para você ver as diferenças, né? Que sentidos da vida são importantes para elas? O que elas acham mais importante na vida? Pergunta para elas. Pergunta para elas ainda, que ensinamentos religiosos ajudam as pessoas a terem sentidos profundos? Por exemplo, participar de uma igreja, a leitura da Bíblia, a leitura do livro sagrado, assistir um filme que tem uma mensagem boa, né? E aí vai você. Como você compreende essa questão do sentido da vida? O que você quer para você? O que é mais importante na sua vida? Certo? Com esse vídeo eu espero ter te ajudado a montar aqui as suas próprias respostas e tentar entender um pouco melhor qual é o verdadeiro sentido da vida. Viver da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, faça as atividades. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Beijo, tchau, fiquem com Deus.